mais esse episódio do Bora com Elas, o primeiro de 2026. Estamos abrindo com chave de ouro com a convidada especial, criadora de conteúdo e mãe de 3, Milena Topal. Oi. Seja bem-vinda, Milena. Obrigada, é um prazer te receber na minha casa. Olha só, vocês estão vendo, né? Que o Bora com Elas ele é tão bom, tão legal, que ele vai até o convidado para não tirar ele do conforto da casa. Olha só, é mordomia, né? Mordomia. Ainda sou recebida com um cafezinho maravilhoso. E vocês fiquem aí atentos. Se vocês não seguem o canal, já aproveita e corre, já segue o canal. Lá tem vários episódios super interessantes que vão inspirar você, eu tenho certeza. E segue também o @Bora com Elas. E daqui a pouquinho também nós vamos deixar o @Micaça aqui pra vocês também conhecerem todas as dicas e os conteúdos maravilhosos que ela produz aqui, tá bom? Milena, seja bem-vinda. Vamos lá contar a sua história. Histórias inéditas, hein? Inéditas, Nem né? meus seguidores conhecem. Olha então, só, seguidores... Privilégio, é isso aí. Só aqui no Bora com Elas que tem esses acontecimentos assim inéditos, tá? Mi, eu sempre faço uma pergunta para os meus convidados, tá? E assim, quem era a Milena antes dessa fase que você está vivendo agora? Antes do casamento, de construir essa linda família? Eu era uma menina que sempre sonhava com casamento. Eu sempre soube que a minha vocação era o matrimônio. E por mais que eu não conhecesse tanto do que é de fato o matrimônio, do que a igreja nos ensina sobre isso, eu sentia que era o meu chamado. Então, antes de eu conhecer o Rafa, que é meu esposo, eu nunca tinha namorado. E eu dizia que eu só ia namorar quando fosse pra casar, que eu não ia ficar perdendo tempo namorando se não fosse pra isso. E aí estamos aí, casados há 4 anos e com 3 filhos. Olha só! E como que começou essa história com o Rafa? Que você descobriu que era ele que você ia casar? Deus, é coisa de Deus, porque eu recebi um convite de um primo meu que tinha feito um retiro na igreja. E aí ele quis que eu fizesse também. E eu fui assim, bem despretensiosamente, sem saber o que esperar, na verdade. Mas nem de longe eu tava esperando arrumar marido, né? Não era a minha intenção. Não, né? Não. E eu tinha 24 anos, se não me engano. E eu, assim, eu queria, e eu sempre pensei que eu ia casar cedo e que eu ia ter filhos com 26. Mas talvez porque minha mãe teve, não sei, enfim. Mas eu não tava esperando por isso, sabe? E aí quando eu cheguei lá, o Rafa que me recebeu. Então a gente se conheceu ali, né? Mas no retiro, acho que uma duração de 4 dias, a gente trocou meia dúzia de palavras, foi muito assim, não dava tempo, assim, né? Então, enfim, só nos conhecemos mesmo. Mas aí depois, no pós-retiro, tem um monte de encontro de jovens, terços, e a gente saía pra jantar junto, aquela galera da igreja, e ele tava no meio dessa galera. E aí a gente começou a ficar amigo, começou a conversar. Ficamos um tempo depois, um mês e pouco depois do retiro, e depois de 10 dias ele me pediu namoro. E aí a gente começou a namorar e estamos juntos até hoje, fazem 8 anos. Não. Nesses 10 dias que a gente ficou e começou a namorar, a gente já conversou sobre ter filhos, sobre... Eu tinha uma possibilidade de não poder engravidar por um histórico familiar. Então ele já soube disso. A gente teve uma conversa séria sobre isso, porque nós dois queríamos. Inclusive, é engraçado isso, a gente falava que a gente queria um filho... Ele falou pra mim, se eu tiver um filho homem, eu quero que chame Bernardo. Eu falei, eu também, então vamos ter um filho. E nós temos! Né? E nós temos o nosso Bernardo. Enfim, a gente conversou sobre isso antes de começar a namorar. Tudo, tipo assim, alinhado, né? E aí, no primeiro ano de namoro, ele já comprou um apartamento na planta, esse apartamento. E eu já comecei a montar o enxoval, comecei a bordar as toalhas com os nossos nomes. O povo achava a gente doido, né? Cara, não, essa menina nunca namorou, ela tá emocionada. A gente namorou por 4 anos, mas a gente ia casar em 2020, no final, em novembro mais ou menos. E, se eu não me engano, em fevereiro teve uma feira de noivas. Eu não tenho certeza da data, mas acho que foi isso. Nós fomos na sexta,
No sábado teve o casamento do primo do Rafa, e na segunda ou na terça eu fui pro escritório trabalhar, e a minha chefe me mandou embora pra home office e virou aquela, né? A gente ia fechar um contrato na feira, acabou não fechando porque a gente não sabia o que ia acontecer. Foi um negócio absurdo, né? Que a gente contando hoje pra quem... Eu acho que quando a gente contar pros nossos filhos vai ser uma coisa muito bizarra. Quem não viveu, né? Com certeza. E aí, nós adiamos por um ano, né? A gente ficou esperando, tinha uma ordem de vacinação e tal, a gente queria que pelo menos os nossos avós conseguissem vacinar, porque a gente não ia mudar sem casar na igreja. E nem tava tendo casamento, não podia ter. E aí... Parou tudo, né? Parou tudo. E aí a gente tava esperando isso, eles vacinarem, porque daí a gente ia casar os avós, os pais, nós e o padre. E daí ia poder mudar, não ia ter festa, nada disso, né? Mas aí, Deus é tão perfeito que no final de 2021, novembro, nós casamos. E quando a gente fechou a festa, o toque de recolher, eu lembro que era 2 ou 4 horas da tarde no sábado. E eu casei de manhã, né? Mas, tipo assim, a gente não sabia nada o que ia acontecer. Era 50% da capacidade, tudo era... Mas a gente falou, a gente vai fazer do jeito que der, né? O importante, que é o sacramento na igreja, a gente tem que receber. E aí, nisso teve a obra do apartamento, que eu comecei a registrar no Instagram, que eu fiz um Instagram pro apartamento para começar a registrar isso. Também ele comprou na planta e demorou para entregar, porque não podia fazer vistoria da prefeitura, do bombeiro. Depois a gente queria fazer uma obra aqui, mínima, mas não tinha... A gente ia nas lojas, não tinha material para comprar. Não tinha piso nas lojas para vender de material de construção. A gente rodava a cidade, não tinha. Não tinha previsão para chegar. Quando chegasse, não sabia que preço que seria, porque as fábricas, as indústrias pararam, né? Então foi um negócio muito doido, assim. Mas enfim, a gente namorou por 4 anos. Eu noivei 6 meses antes de casar. Eu comecei a comprar tudo, porque naquela situação que a gente estava, a gente não sabia, né, se a gente ia ter festa, nada. Falei assim, eu não vou ter festa, não vou ter convidado, não vou ganhar nada de presente. Eu preciso comprar, porque, tipo assim, eu preciso de prato e talher pra poder comer. E aí eu comecei a comprar tudo, colocar dentro do meu quarto, na casa da minha mãe, que era pequenininho. E ela foi me ajudando, a gente comprou lençol, toalha, tudo. E aí eu comecei a comprar depois as coisas maiores, os eletros portáteis, e enfim, tudo. E colocar tudo lá dentro era uma loucura, assim, né? Eu lembro dessa fase. A gente ia lá no seu quarto. Tinha foto disso no Instagram. Não, tinha um caminho, assim, da porta da minha cama pra eu deitar. E graças a Deus é que eu fiz isso, consegui escolher tudo do meu gosto e tudo. Mas a gente ia mudar pra cá com uma obra mínima, assim, que a gente não queria fazer obra depois que mudasse, porque o apartamento é muito pequeno, né? Mas com um colchão no chão, uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, uma TV que o Rafa tinha lá no quarto dele, na casa da mãe dele, assim. E nós mudamos com o apartamento pronto, né? Foi esse período, eu tenho uma certeza que Deus ama casamentos e ama famílias. Então, quando a gente marca a data... E eu falei isso já para vários amigos, depois a gente apadrinhou vários casais de amigos, e eu falei para vários deles, quando a gente marca a data na igreja, a gente vive o sobrenatural de Deus. E a gente presencia em cada detalhe os milagres, porque eu recebia os orçamentos do casamento e do apartamento, e eu chorava a cada orçamento que eu recebia, eu chorava e falava, a gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir. Não tinha condição, sabe? E aí a gente mudou com tudo pronto. Então a gente via, assim, o agir de Deus em cada detalhe. Mas, em contraponto com isso, o diabo não quer as famílias. Então a gente tem muita provação. Quem tá passando por essa fase vai saber. E eu presenciei depois isso também nos meus amigos. Todos eles tiveram muitas provações, mas Deus é melhor. Com certeza, né? Ô Mi, você pode compartilhar um pouquinho dessas provações que você falou que tem antes do casamento? Foram muitas, né? Mas uma delas que perdurou, né, digamos assim, quando, na época da pandemia, eu tive um tempo que eu trabalhei só de casa. E aí depois voltamos pro escritório e às vezes precisava ficar em casa porque alguém pegava Covid, e, enfim, tinha, né, essas... Então às vezes estava no escritório, às vezes estava em casa. E eu
tava em casa, trabalhando, e comecei a ter uns espasmos na mão. Nessa época a gente tava planejando o casamento ainda. E eu comecei a sentir dor, ter espasmo na mão e tal, mas eu achei que porque eu tava trabalhando muito, às vezes numa posição ruim, enfim. Fui no pronto atendimento, fiz alguns exames, me encaminharam para vários médicos, não achava o que era, e aí eu fui para um ortopedista de mão. Eu usei órtese por 7 meses, tomei remédio, a cada 20 dias a gente trocava remédios muito fortes, não resolvia. Eu tinha um pouquinho de síndrome do túnel do carpo. E aí, numa das vezes que eu fui fazer um ultrassom pra ver como que tava, porque não melhorava, e aí eu tinha algumas outras coisas, eu desmaiava, eu sentia muita dor, enfim, em outras partes do corpo. A menina que fez o meu ultrassom falou assim, por que você não procura um reumatologista? E eu nunca nem tinha escutado falar dessa especialidade, né? Falei, tá, vamos ver, né? Fui em um, ele foi, assim, até grosseiro comigo, falou, mas por que você tá vindo aqui? Você tá tendo espasmo, você tem que ir no neurologista, não sei o quê. Falou que eu não podia estar fazendo nada daquilo, nem trabalhar, nem fazer comida, nem lavar louça, nem nada dessas coisas. E aí eu fiz alguns exames que ele pediu, voltei pra ele, e aí ele falou, realmente você tem que ir no neurologista. Eu fui. Quando eu cheguei lá, ele me examinou, conversou um monte comigo, olhou todos os meus exames nisso, já fazia um ano que eu tava investigando o que eu tinha. E eu não conseguia descobrir. E não melhorava, só piorava. No meio disso tudo, tava com uma obra aqui, assim, aquela loucura, enfim, né? E aí ele me deu um diagnóstico. E ele falou, você tem esclerose múltipla. Eu vou pedir uma ressonância da cabeça pra gente ver qual grau que tá, pra eu saber como que eu vou iniciar o tratamento. E o meu mundo desabou, né? Nesse dia, faltava uma semana pro meu casamento civil. E aí eu fiquei muito desesperada, porque quando eu fui pesquisar o que era, a gente não sabia como que eu podia estar daqui uma hora, nem daqui uma semana, nada. Nem se eu ia poder ter filhos, nem se eu poderia ficar cega ou sem andar, ou, enfim, uma doença que você não consegue prever o que vai acontecer e pode acontecer muitas coisas. Eu fui na casa do Rafa, conversei com ele e falei pra ele que se ele quisesse a gente poderia cancelar o casamento. E ele olhou pra mim e falou que ele não ia cancelar. Que se ele não casasse comigo, ele não casaria com mais ninguém. E aí, essa é uma das coisas que eu consigo dizer, assim, que a pessoa que você escolhe pra casar é o que determina, né? As pessoas dizem muito mal do casamento, mas elas escolhem mal, né? E aí ali eu me senti, como eu me sinto com ele, né? Protegida e amada, né? E ele, enfim. E aí a gente casou no civil. E eu fiz os exames, voltei no médico. Quando eu voltei, ele falou, você não tem nada. Toma esse remédio, era um remédio controlado, eu já conhecia que era um remédio muito forte, porque uma pessoa da minha família precisou tomar por muitos anos. Ele falou, toma esse remédio e volta daqui 6 meses pra eu ver como que você tá. E aí eu fiquei incrédula, eu falei, como que eu vou tomar esse remédio, que eu sabia o que era, se eu não tenho nada? E na primeira consulta, eu já tinha marcado uma outra neuro pra ter uma segunda opinião, né? Porque é uma doença muito grave, enfim. E aí eu falei, gente, que loucura. Eu falei, eu não vou tomar, né? Vou esperar. Aí fui nessa outra médica, e essa médica foi uma dos anjos da minha vida. Ela era sensacional, ela é sensacional, espetacular mesmo. Humana, sabe? E ela começou a me acompanhar, pediu muitos exames, eu fazia, voltava, não dava nada, voltava e tal. Mas ela nunca olhou pra mim e falou, você não tem nada. Como os outros médicos, mais de 8 que eu já tinha passado, falavam. Porque eu sentia. E nos exames não dava nada. Mas eu sentia, então era ela... ouvia o que eu falava, parecia, sabe? Os outros olhavam os exames, não via nada, falavam, você não tem nada. Mas não era possível, porque eu desmaiava o tempo todo, não conseguia andar, não conseguia ficar de pé, eu sentia muita dor. Nessa época eu já fiquei afastada do trabalho. E ela ouvia o que eu falava. Eu falava, eu estou sentindo isso, isso e isso. Ela, vamos investigar. E a gente foi investigando. Eu fui numa consulta com ela, comecinho de novembro de 2021. E o meu casamento foi dia 13 de novembro. E ela falou pra mim, ela me examinando no consultório, e eu falei pra ela, eu estou passando mal, agora, nesse momento eu não tô bem, eu não consigo andar, eu não consigo... Aí ela me examinou e ela ficou desesperada. Ela ficou branca, assim, ela falou, Milena, eu não sei como que você tá vivendo, eu não sei como que você tá andando, você não pode sair daqui, eu não posso te liberar pra ir embora.
porque eu não sei como você vive. Porque ela media a minha pressão e ela não conseguia escutar. Não escutava. E o meu coração batia 200 batimentos por minuto, que geralmente é uns 90. Não tenho certeza, porque eu não sou médica, tá? Mas era bem abaixo de 100. E batia 200 mesmo, tá nos laudos. E aí quando eu falo isso ninguém acredita, mas é verdade. Então assim, a pressão muito baixa, o coração muito acelerado. Eu senti o tempo todo que eu ia desmaiar, piscava tudo, assim, eu sentia dor e tinha espasmos, enfim. E ela falou, olha, eu preciso internar você. Não tem como você, eu não sei. Ela precisava sair pra pedir ajuda pra uma enfermeira e ela não queria me deixar sozinha na sala. Ela ficou assim, tipo, o que eu faço, sabe? Meu Deus. E aí eu fui internada na UTI. Fui direto pra UTI. Ela fez uma cartinha assim pra eu chegar no hospital e já... Porque ela queria me chamar uma ambulância. Eu falei, não, calma aí. Eu vou pro hospital, me dá uma... Eu vim em casa, fiz uma mala e fui. Meu Deus. E aí cheguei lá, já fui internada na UTI direto. Eles me deitaram, me colocaram nos aparelhos, tudo. E eu ficava deitada de ponta cabeça, as pernas pra cima, assim, tipo, completamente, bem de ponta cabeça mesmo. E aí cada médico que chegava na troca dos plantões falava, o que você tá fazendo aqui? Você não tem nada, eu vou te liberar, vou te dar alta. E ria um pouco assim e tal, né? E aí eu contava um pouco da história, eu vi alguns exames, enfim. Foi uma neuro lá me ver, porque essa minha médica não atendia nesse hospital, que o meu convênio assentava, né? E ela pediu um remédio, que eu tomasse um remédio, o hospital não comprava, e só o hospital podia comprar, não podia comprar particular. E aí eu tava tomando dipirona, de ponta cabeça, e os médicos falando que eu não tinha nada. Meu Deus. E aí um deles veio e falou, ouviu a história, assim, né, o que eu tava sentindo. Falou, tá, vamos ver. Começou a sentar a maca. E aí eu tava ligada toda, né, com os aparelhos, a TVzinha assim do lado que marcava. Começou a cair a pressão, acelerar o coração e tudo. E aí quando ele falou, senta, coloca a perna pra fora. Aí eu sentei, o negócio disparou, começou a apitar tudo. Ele olhou a cama, tava cheia de cabelo. Ele falou, seu cabelo tá caindo muito. Eu falei, tá. E aí, daí um pouquinho, assim, menos de 2 minutos que eu tava sentada, ele falou, deita, deita, chamou um monte de gente, me colocou de ponta cabeça de novo e ali eu fiquei. Eu não podia sentar nem pra comer, nem pra ir no banheiro, nem pra tomar banho, nada. Meu Deus. Daí, depois de uns dias, não sei, 2, 3, descobriram que eu ia casar. E aí todo mundo me falava, cancela o casamento. Os enfermeiros, os médicos, todo mundo cancela o casamento. Mas eles falavam, você não tem nada. Eu estava tomando dipirona. Ponta cabeça? Uma coisa assim, né? E aí eu falei, ah, meu Deus. E aí aconteceram algumas coisas lá no hospital, enfim, num dia de manhã, eu acordei meio irritada, assim, com algumas coisas que estavam acontecendo ali, com os enfermeiros, enfim. E falei, chama meu pai, fala pra ele trazer uma roupa, meu documento, um sapato, e eu vou embora. Aí a doutora falou, não é assim, eu não posso te dar, não sei o quê. Eu falei, eu vou assinar minha alta. Eu sou maior de idade, estou consciente, eu vou assinar minha alta, você não vai me manter aqui. Chama meu pai e manda ele vir me buscar. Aí ela ligou pros meus pais, tentou convencer eles de que eu não podia sair, né, conversou com eles antes, e aí eles chegaram tentando me convencer, tipo, me acalmar, né. Aí minha mãe desesperada, tipo, calma, não sei o quê, e o meu pai, eu olhei assim pra ele, dei o olho dele e falei, cadê minha roupa? Ele falou, não trouxe. Eu falei, vai em casa, pega a minha roupa e me tira daqui. Aí ele foi. E a médica falou, não sei o que, tentou impedir ele falou, se ela falou que não vai ficar lá, não vai ficar. E aí ele foi, pegou as coisas, eu assinei a alta e saí. Eu tinha perdido o teste de cabelo e maquiagem do salão que faz de noiva, que você faz um teste antes, né? E eu tinha perdido porque eu tava internada. E aí era uma semana de visita técnica, ensaio da igreja, última prova do meu vestido, tudo era naquela semana e eu tava ali, né? E eu falei, mas gente, de pirona eu tô na minha casa, não vou ficar aqui. E eu tava irritada com o povo lá, enfim. E aí saí, fui na médica, na minha neuro, nessa semana. Ela muito humana, né? Ela falou assim, ó, eu vou te passar umas estratégias pra você ficar de pé. Me passou um remédio, falou, casa e depois você volta. Só que não é pra você viajar. Se você tem lua de mel marcada, não dá pra ir. Então vai, casa e volta aqui, que a gente precisa conversar. Eu falei, tá bom, combinado. E aí, eu fiz, né, remarquei o teste, fiz os ensaios, tudo, mas estava muito ruim. E eu fiz a minha última prova de vestido sentada, eu não consegui ficar de pé. Eu já tinha perdido muito peso, ela foi ajustar mais o meu vestido e no dia o meu vestido estava enorme. Meu Deus. E aí eu rezava muito pra que eu estivesse muito serena, pra que eu tivesse aquele dia como um dia especial. A gente tinha conversado com o padre que talvez eu precisasse ficar sentada durante a cerimônia. Enfim, no dia,
a gente conseguia sentir a presença do Espírito Santo, assim, sabe? Eu estive super bem. Eu não passei mal em nenhum momento. Nenhum momento. Eu entrei na igreja, eu fiquei de pé a cerimônia inteira. Eu li os meus votos sem chorar, porque em casa eu ficava aos prantos. E foi muito especial. Eu lembro da minha entrada. Eu lembro do rosto de cada pessoa que tava ali. Todo mundo chorando. Ninguém sabia. Pouquíssimas pessoas ali sabiam. E foi incrível, assim. Aí depois a gente fez uma recepção, um almoço, né? Foi tudo ótimo. Eu não passei mal, não aconteceu nada. Mas 2 meses depois do casamento, isso foi em novembro, janeiro, eu voltei nela e aí ela falou: Mia, eu preciso te internar. Porque senão eu te peço uns exames, você faz, daqui 20 dias você volta com o resultado, a gente não vê nada, eu peço outros exames. E se eu te interno, eu consigo fazer vários num tempo muito menor, com resultados mais rápidos e mais dinâmico, e a gente vai investigar o que você tem, porque não dá pra você viver desse jeito. Ela falou: não sei como você anda. Não dá. Eu falei: então você aceita? Posso pedir a sua internação? Eu falei: pode, né? Vai fazer o quê? Aí ela me internou em um outro hospital, que ela atendia, na UTI. Acho que quando eu cheguei não tava, mas aí depois eu fui fazer alguns tratamentos que eles foram tentando, né? E aí eu fiquei na UTI depois de um tempão. Eles diziam: a gente não sabe mais o que fazer, a gente não sabe o que é. E ela falava assim: exame que não dá pra fazer no hospital, me mandava levar de ambulância nas clínicas fazer. Fiz consulta fora do hospital, ela me mandava levar de... Tipo assim, ela foi um anjo. Ela não desistiu, sabe? E fazia 2 meses que eu tava casada, eu queria estar na minha casa, né? Mas tava lá. E o Rafa ia me visitar todos os dias, tinha uma visita à noite, ele ia depois do serviço. Depois eu fiquei tanto tempo que eles liberavam pra ele ficar até 10 horas da noite comigo. Mas... Você ficou quanto tempo dessa vez? 28 dias. Eu fiquei... Por mais que ele tivesse lá todos os dias e o tempo que eu podia ficar com o celular, ele sabia de tudo, eu ia falando pra ele o tempo todo, né? Eu falo que eu estive sozinha, só eu e Deus lá, sabe? E ele esteve sozinho aqui. Só ele e Deus. Então, nesse tempo lá, começou... o nosso processo de conversão é a vida toda, até a morte, né? Eu acreditava em Deus, eu tinha uma religião, mas aconteceram coisas extraordinárias ali, sabe? Muita oração, e Deus foi me transformando, me forjando no meio daquilo, e foi transformando e forjando ele aqui. Ele sozinho aqui, eu sozinho lá, mas Deus tinha um propósito, né, pra gente, pra nossa família. E aí, quando eu tava lá, as principais coisas que eu ouvia dos médicos: você não pode ter silicone e você não pode engravidar. E eu, antes de casar, eu tive uma conversa com o Rafa até antes do começo do namoro, né, que talvez eu não pudesse engravidar, mas antes do casamento eu fiz os exames, porque eu acho que você achar uma coisa, ter uma suposição é uma coisa, você ter a certeza de que você não vai poder ter um filho é outra. E eu tinha essa cabeça na época, né? E aí eu fiz os exames, não deu nada no exame, e eu fiquei muito feliz. E aí depois do casamento, eu ouvi isso muitas vezes: você não pode engravidar, você não pode engravidar. Todos os médicos me diziam isso. E aí chegou num ponto que eu sentia, eu falava pra ele, um médico veio falar comigo e falou: a gente não sabe mais o que fazer. Eu falei assim: faz 18 dias que eu tô aqui. Desde quando eu entrei eu piorei muito. Você tem que tentar alguma coisa. Tenta qualquer coisa. Não dá pra ficar desse jeito. Eu realmente fui piorando muito. E aí eles tentaram alguns outros tratamentos, foi médico lá particular me ver, me deu outro diagnóstico. Queria fazer tratamento super, como se fosse assim, eu não sei exatamente o nome, mas uma quimioterapia. E a minha médica não deixou. E ela queria que eu tomasse um remédio que era o laboratório que estava produzindo da vacina do Covid. Então eles diminuíram a produção para poder produzir a vacina. E tudo que eles produziam, eles entregavam para a Casa da Saúde, que era liberado só com o CID, uma doença que não era minha. Então eu não tinha acesso a esse remédio. Ela brigou com o meu plano de saúde, o plano autorizou a compra e não tinha para comprar. A gente não conseguia de jeito nenhum. E aí um dia eu falei para ela: doutora, eu preciso ir pra minha casa. Faz muito tempo que eu tô aqui, faz 2 meses que eu tô casada, faz 1 mês que eu tô no hospital. Eu preciso ir embora, nem que seja uma noite na minha casa. E aí ela falou: tá bom, mas quando autorizar o remédio você volta. Tá bom.
E aí eu vim embora. Depois, meus pais me levaram pra São Paulo, em reumatologista, ele falou que eu não tinha nada, e um neurologista de lá. A minha doutora daqui, tinha mandado tipo um relatório, uma carta assim, com tudo detalhado que eu já tinha feito, pra que ele soubesse lá, né, ficasse mais fácil. E quando ele olhou o relatório, ele falou pros meus pais, pode ficar tranquilo, porque pouquíssimos médicos fariam o que essa médica fez. Pode confiar nela, que ela é muito boa. E ela é uma mesmo. E aí a gente voltou, não tinha nada ainda. Fui em mais 2 reumatologistas, ouvi coisas absurdas de me chamar de responsável, de falar absurdos assim pra mim. E eu saí. Na verdade, assim, ela queria me passar remédios muito fortes, que inclusive poderiam me deixar estéril, e outros que eu não poderia engravidar tomando, porque poderia causar uma formação fetal. Mas, ao mesmo tempo, ela não me dava um diagnóstico. Ela dizia, você não tem nada nos seus exames. E eu não aceitei aquilo. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. E aí, tem uma outra pessoa, que é outro anjo na minha vida, que é a Ana Gabriela. Ela acompanhou toda a internação. Ela é fisioterapeuta reumatológica, virou uma grande amiga. E ela me indicou um doutor que foi professor dela na faculdade, ou no mestrado, enfim, não sei direito. Eu fui nele, e quando ele olhou os meus exames, ele falou, eu sei o que você tem. Foi o primeiro, assim, sabe? Ele pegava em mim, parecia que ele pegava exatamente onde doía. E a hora que ele olhou, ele falou, eu já sei. E aí, nesse dia, nesse consultório, eu recebi o diagnóstico. Eu tinha espondilite anquilosante. É uma doença reumatológica crônica, sem cura, grave, autoimune. Então, quer dizer que o meu corpo ataca partes boas do corpo. Ele não consegue separar o que não é bom e o que é. Então, alguns órgãos, enfim. É uma doença grave. E o que ela pode causar? Na época que eu recebi o diagnóstico, chamava espondilite anquilosante. Agora acho que eles chamam... mudou um pouco o nome porque pode causar várias coisas. Então, na coluna, por exemplo, onde a coluna dobra, ela vai calcificando. E aí ela não dobra mais. Então você fica com a coluna de bambu, que eles dizem, reta. Então ela vou dizer de uma forma bem leiga, que eu não sei explicar tecnicamente, mas como se ela nascesse osso onde não é para ter osso. E em outras partes, por exemplo, na sacroiliaca, tem uma perda óssea, assim. E aí ela pode afetar os olhos, a pele, pulmão, coração e as ênteses. Então, é uma doença autoinflamatória e as ênteses é como se fosse... Aqui tivesse 2 ossos, o ligamento que liga um osso no outro, aonde o ligamento insere no osso é a êntese e inflama. Então, isso você tem no corpo todo, né? Esses ossinhos assim, nos dedos, cotovelo, joelho. Dói muito e dá um enrijecimento, assim, você fica... essas são algumas coisas. Eu recebi esse diagnóstico. E aí, o tratamento para essa doença é um imunobiológico que ele faz, assim, de novo, bem legalmente, que é o meu sistema imune fique mais baixo e aí a atividade da doença diminua. E aí tem algumas outras medicações para inflamação, para dor, enfim. E eu comecei a dar entrada com esse médico na documentação para pedir esse remédio, um remédio de alto custo. Mas eu falei pro remédio, ele falou, não, esse remédio você não pode engravidar tomando, porque ele causa uma formação fetal. Eu não posso te garantir que a gente vai poder parar o remédio quando você quiser engravidar. E eu também não posso te garantir que quando a gente parar, você não vai estar estéril por conta do remédio. Eu falei, então eu não vou tomar. E aí ele falou, não, você conversa com seu esposo, é muito grave, você não pode ficar sem e tudo mais. Eu vim pra casa e tive uma conversa bem séria com o Rafa. Ele sabia que era meu sonho, era o sonho dele também. E eu queria rejeitar o tratamento. E ele, com medo, porque eu também, né, óbvio, a gente não sabia o que poderia acontecer comigo e principalmente, nem quanto tempo, né? Porque eu disse assim, vamos esperar pra ver se eu engravido. Mas quem tira e quem dá a vida é Deus. Então, a gente não tem controle. Tem uma frase de Santa Baquita que ela diz, quem crê em Deus, trata Deus como Deus.
Ele sabe de todas as coisas, não somos nós. Nós não somos o Deus da nossa vida. E aí a gente não sabia quanto tempo eu ficaria sem tratamento e se eu iria engravidar. O médico me recomendou ir na ginecologista, na obstetra, pra eu fazer os exames e tudo mais, eu fui. Não tinha nada que me impedisse, mas ela falou, como a sua inflamação tá muito alta, eu não menstruava, eu não tinha ciclo. Ela falou, você não vai engravidar. E ela me passou um exame, ultrassom, pra contagem de folículos, pra saber, tipo, enfim, se eu engravidaria com facilidade, se teria muitas chances ou poucas. Mas eu precisava só de um. E aí, eu não tava menstruando, eu não tinha nada assim, mas eu resolvi esperar, conversei com o Rafa, falei, e se a gente decidir por isso, eu vou precisar muito de você. Porque eu não sei como eu vou ficar na gravidez, ele falou que seria muito difícil. Não sei como será o pós, como que eu vou fazer. A gente não sabia nada. Ele falou, então eu vou precisar muito de você. Aí ele falou, conte comigo, eu estou aqui. De novo, né? Escolhe quem você vai casar. E aí, eu tava com uma guia desse ultrassom da contagem de folículos e que eu precisava fazer no primeiro dia da menstruação. Enfim, tinha alguma coisa que eu tinha que menstruar. E eu não menstruava. Nisso, no dia do meu aniversário de 1 ano de casamento, eu descobri que eu estava grávida do Joaquim. Não, na verdade, um dia antes, mas eu contei pro Rafa no dia. E eu usei essa guia desse exame pra fazer o meu primeiro exame da gravidez. Pra ver ele e escutei o coração. Então, assim, contrariando todos os médicos, porque Deus é Deus. E aí eu engravidei do Joaquim. Quando eu fiz a escolha de rejeitar o tratamento, eu sabia o que aquilo tinha de consequência. Então, só pra fazer um parênteses e deixar bem claro que eu não estou incentivando ninguém a abandonar nem rejeitar o tratamento. Porque quando você faz essa escolha, qualquer uma delas, né, quando a gente tem as consequências, a gente tem que arcar com elas. Eu sabia das consequências. Muita dor. Depois da gravidez, na gravidez foi até tranquilo, perto do que os médicos esperavam. Mas 3 a 4 meses no pós-parto, a doença faz um boom. E eu tenho um avanço muito significativo nesse período. Então, eu tomei essa decisão pela minha família, sabe? Na época que eu tava internada, eu falava com Deus, eu preciso de um diagnóstico, eu preciso de um nome pro que eu tô sentindo, porque aí eu sei que isso é por causa desse nome. Qual que é o tratamento para esse nome? Eu preciso de um nome. E eu recebi o nome. Então eu sabia o que eu precisava fazer. E eu decidi não fazer. Mas eu sabia o que causaria. O que esperar de não fazer. Quando a gente tem uma doença autoimune, o que a gente busca com o tratamento é uma remissão. É como se a doença ela não tem cura, mas ela fica adormecida. Então ela não progride. Aí eu escolhi passar pelo que eu tivesse que passar pela minha família. Eu sinto muita dor. É muito difícil, depois da gravidez, uns 3, 4 meses pós dar um boom na doença. Eu faço o tratamento, hoje eu já faço tratamento, tenho um tratamento que eu posso fazer grávida, então desde a gravidez do Bernardo eu consigo fazer, mas eu não consegui a remissão, eu não consegui o esperado com os remédios. Então minha doença tá avançando muito rápido. Mas tem uma história que eu sempre lembro de Santa Teresa d'Ávila, que ela teve o que achavam que era malária, sentia muita dor, e ela tinha visões místicas. Em uma dessas visões, ela pergunta para Jesus, Senhor, por que tanta dor? Por que permite que eu sinta tanta dor? E ele dá uma risadinha para ela e diz, Teresa, é assim que eu trato os meus melhores amigos. A gente sempre vai ter, nós cristãos, sempre vamos ter uma cruz. Jesus não nos prometeu uma vida tranquila. Cada um tem a sua. Você tem a sua, com certeza. Quem tá assistindo, com certeza, tem a deles. Eu tive a minha. Graças a Deus, eu tenho um marido espetacular do meu lado. E que me apoia, que me ajuda. E que tá comigo sempre. Ele é meu porto seguro, ele é minha fortaleza. E Deus, eu tenho ele. Então, eu sei que o que eu estiver passando aqui é pra minha santificação. E da minha família. E se for para que eu e minha família alcancemos o céu, tudo vale a pena. Tudo. No altar a gente faz as promessas diante de Deus. Nós escolhemos por livre e espontânea vontade estar ali. Nós
damos o sim diante de Deus para receber todos os filhos que Ele nos confiar, porque não é por merecimento nosso, não é porque eu sou uma pessoa incrível que Deus me mandou um filho. Eu não sou, eu sou miserável, eu vim do pó e do pó eu vou voltar. Mas é pela graça dele, pela misericórdia dele, de um pai que me mima a todo momento. Então, eu dei o meu sim no altar para viver isso. E por isso que eu passo pelo que eu tiver que passar. E se essa é a minha cruz, então eu aceito com amor, com muita alegria. E hoje eu consigo ver a doença e o diagnóstico e tudo que eu vivo com muita alegria. Porque é graças a isso que eu tive todo esse processo de conversão. Essa doença, e quem tem uma doença autoimune vai me entender, é uma doença invisível. Você olha pra mim e você acha que eu não tenho nada. Então é difícil de você ter dimensão do que eu tô sentindo. Mesmo que eu te diga. E eu acho que o Rafa tem um pouco dessa dificuldade, sabe? Quando eu tava no hospital, eu fiz uma promessa. Que eu não... Eu precisava do diagnóstico, eu precisava do nome. Mas que eu não ia reclamar. E o meu maior medo, se você me perguntar qual é o seu maior medo da doença, o meu maior medo é me tornar uma pessoa reclamona. Porque é muito fácil. Eu sinto dor o tempo inteiro. Então, pra eu me tornar essa pessoa que só reclama, porque aí você vai chegar, oi, tudo bem, como você tá? Ah, eu tô com dor, eu tô pior. Porque eu sempre vou estar pior. Eu não consegui a remissão, eu não consigo controlar minha doença ainda. E ela só avança. Ela pode estabilizar, mas ela não vai regredir nunca. Só que eu não consegui ainda isso. Então eu sempre estou pior. Se você, toda vez que você me encontra e fala, como que você tá? E eu falo, eu tô muito ruim, eu tô com muita dor, tá muito difícil. Cara, eu vou me tornar uma pessoa insuportável. Aí você vai chegar um ponto que você não vai me perguntar, porque é muito chato você conviver com uma pessoa assim. E eu fico pensando isso pro Rafa. Então eu me comprometi no hospital que eu não iria reclamar. Então é isso, eu acho que ele tem um pouco dessa dificuldade, porque como eu não falo, ele não consegue enxergar, então fica difícil. E muitas vezes, eu também tenho um pouco de dificuldade, eu já até conversei isso com o meu médico. Uma doença, dos sintomas é a fadiga. E eu quero fazer várias coisas, cuidar das crianças, da casa, da comida, do Rafa, de tudo, e às vezes eu não consigo. Eu me sinto prostrada, assim, muita fadiga mesmo. Eu faço tudo, eu não deixo de fazer nada, porque eu preciso cuidar das crianças, eu fico sozinha com eles o dia inteiro. Mas eu não consigo ter o ritmo que eu já tive um dia. E eu me frustro demais com isso. Só que eu esqueço que isso é da doença. Eu esqueço. Então não tem como eu cobrar de alguém que entenda o que eu sinto, se muitas vezes nem eu consigo entender. E a parte da gravidez, eu sinto muita dor lombar, né? Então quem tá grávida já sente, no meu caso é um pouquinho mais. E o pós-parto é muito difícil. Eu sinto muita dor à noite. É o período que eu sinto mais dor. E as madrugadas são difíceis com recém-nascido, né? Eu acordo muitas vezes pra dar mamar. E acordo com muita dor. Mas eu passo pelo que eu tiver que passar. Deus me ajuda. Eu tenho isso, assim, claro na minha cabeça, de que a gente recebe a graça de Deus conforme a gente precisa dela. Então não adianta eu ficar sofrendo por antecipação, como que vai ser esse pós-parto? Quando eu precisar da graça, Deus vai vir em meu auxílio, tenho certeza. A primeira gravidez, tranquilo. E você descobriu que estava grávida no segundo. O Joaquim tinha 7 meses, eu descobri que eu tava grávida. Eu não menstruei. Eu não tive... No primeiro ciclo, a primeira vez que eu ovulei, eu engravidei. Eu nem cheguei a menstruar. E aí depois eu tive um sangramento, achei que era menstruação. E aí depois comecei a ficar enjoada pra dar janta pra ele e tudo. E aí a gente desconfiou, fiz o teste, tava grávida. Eu tinha 7 meses. Quando eu tava grávida de 8 meses do Bernardo, o Joaquim caiu aqui e fraturou o fêmur. Ficou engessado do pé ao quadril. Não podia sentar um bebê, imagina. Como que a gente vai passar por isso, né? Eu ficava sozinha com ele, muito grávida. E acabou que o Bernardo adiantou um pouquinho. E quando ele nasceu, o Joaquim ainda tava com a tala. Mas deu tudo certo. E aí depois todo mundo falava, muito perto um do outro. Mas eu achei tranquilo, assim. Eu imaginava que seria caótico, muito difícil. E não foi, não. Foi bem mais tranquilo do que eu imaginei. Mas os dois são bem tranquilos. Não ficam doentes, comem super bem, dormem super bem. Tem uma rotina, né? E aí, por conta até de algumas limitações minhas, eu preciso estruturar isso muito bem. Então eles dormem 12 horas seguidas toda noite sem acordar. Comem muito bem, não ficam doentes, porque eles não vão pra escola, ficam só comigo. E eles são bem tranquilos, assim. Graças a Deus. E a Isabel também vai ser, né, senhor? A Isabel eu engravidei assim que o Bernardo fez 1 ano, talvez 2 dias depois. E aí eles vão ter, o Joaquim e o Bernardo têm 1 ano e 4 de diferença. E o Bernardo pra Isabel vai ser 1 e 9, certo? E estamos muito felizes que é uma menininha. E os desejos?
Desejos. Tive. Dos meninos também não tive. Meu Deus, a minha boca enche assim e eu fico aguada de vontade de comer as coisas. Tem que dar uma controlada, né? Porque... Mas... E assim, você tá tomando, você toma um medicamento Tô grávida, tomando. né? Eu troquei o médico, né? Esse médico me auxiliou na gravidez do Bernardo. Eu tomava um remédio, depois a gente fez alguns exames, viu que ele não estava controlando, a doença progrediu demais. Resolvemos trocar a medicação. Também é um remédio que pode ir grávida. Tem algumas coisas, eu preciso parar um pouquinho, um tempo antes do parto, porque senão o bebê não pode tomar as primeiras vacinas. Mas é seguro e tô tomando. A gente não viu o resultado ainda. Talvez tenha que trocar de novo. E assim, e aí a gente começa um novo ciclo, quando muda, às vezes, a licitação do plano de saúde, ou mesmo que fosse pelo SUS, muda a licitação, muda a marca do mesmo remédio, já dá uma alteração, sabe? Então você meio que começa do zero, assim. É delicado, mas é o que temos. E aí a gente vai fazendo. Esse médico respeita muito, ele pode fazer muitas coisas, mas ele respeita o que eu peço pra ele, sabe? Então, ao contrário de muitas outras que já me falaram absurdos, ele respeita o que eu peço e a gente segue assim. Às vezes eu fico pensando, nossa, ele deve achar que eu sou maluca, né? Ele deve falar, meu Deus, o que essa menina tá fazendo? Mas ele não fala, sabe? Ele vai até onde ele vê que dá pra ir, porque ele pode ir, né? E ele é maravilhoso também, muito humano, e tem me acompanhado já faz mais de um ano, acho que quase 2 anos. Um anjo também. Deus vai enviando, né? Os conteúdos pra você gravar com 2 crianças. Então, a minha prioridade é eles, mas, assim, sempre que dá eu gravo e na Soneca eu edito e aí eu vou postando, converso mais pelo Stories, que é mais fácil, né? E muito pelo direct. Minhas seguidoras têm o costume, assim, da gente conversar bastante pelo direct e partilhando muito da vida, torcendo muito pelo outro, rezo por muitas delas. E, enfim, é isso. E aí vai indo, conforme minha rotina permite. Parcerias. Parcerias agora de mãe de menina, mãe de 2 meninos, né? Roupas de gestante, fraldas descartáveis, estamos aceitando. Está aberto a parcerias, Estamos pessoal. abertos. Ô Mi, qual que é a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão te assistindo? Uma mensagem, porque daqui a alguns anos, você vai estar aqui no YouTube, daqui a uns 10, 50 anos, seus noras, seu genro, as pessoas vão estar te assistindo. O que você quer deixar de mensagem? Porque eu sempre pergunto para os meus convidados, no final, uma frase. Então, você vai deixar sua mensagem em uma frase para a gente finalizar. Que no casamento, se você sente que você tem esse propósito, que essa é a sua vocação, que você tem que saber com o que você está se comprometendo, o que você está jurando diante de Deus, que você vai ser uma só carne, que você está casando para fazer o outro feliz, é uma doação, é um ato de amor, que vocês devem chegar ao céu junto, que vocês devem criar os filhos para Deus e não para o mundo, receber todos os filhos que Deus vos confiar e criá-los na lei de Cristo e da igreja, estar cercados, essa é uma dica muito boa, de pessoas que vivam a mesma coisa, que acreditam na mesma coisa, que te inspirem, porque nós como casal precisamos, e de amigos que estejam vivendo isso, e nós precisamos também que os filhos estejam cercados de boas pessoas, porque até uma fase da vida nós vamos ser tudo na vida deles, os heróis deles, mas depois disso eles vão começar a se inspirar em outras pessoas. Então nós somos responsáveis por quem eles vão estar cercados, quem são essas pessoas que vão estar no entorno. Que sejam pessoas boas, que sejam boas pessoas para que eles se inspirem, que eles sejam fortes e corajosos, meus filhos, sempre falo isso para eles, e que o maior objetivo da vida deles, o maior entre todas as coisas, seja alcançar o céu, ser santos. É isso aí. Obrigada, Mi. Obrigada a você. Foi muito bom. Nosso bate-papo. E eu sempre finalizo também com um bate-bola. Vou fazer uma pergunta, você responde rapidão. Amor. Rafael. Deus, né? Em primeiro lugar. Mas a gente fala assim, Deus vem primeiro, o marido em segundo, os filhos depois. Enfim, a gente tem que ter uma hierarquia na vida. Mas o Rafael é o grande amor da minha vida. Olha, uma declaração. Vai ficar pra sempre. Família. Meu tudo. Eu dou minha vida por eles. Todos os dias e sempre que precisar. E pra sempre. Perdão. Perdão é muito difícil, né? Porque somos humanos. Mas, se Deus nos perdoa todos os dias e a cada vez que nós nos arrependemos de coração verdadeiramente na confissão,
independente do que a gente tenha feito. Então, quem somos nós para não perdoar? É isso aí, gente. Obrigada, tá? Desejo você. Que Deus abençoe seus meninos, Amém. a sua princesa que está chegando, a sua Amém. família, seu casamento, que você tenha muita prosperidade, que seu Mikasa também cresça, tá? E que esse podcast chegue em pessoas que estão realmente precisando de uma motivação para não desistir nem da família, nem do casamento, nem da fé, né? E nem da própria vida. Estamos aqui num episódio especial e realmente muito especial ouvir a história da Mi. É de se inspirar mesmo na fé, como mulher, como esposa. Eu a admiro e nossa, sou sua fã, você sabe? Obrigada. E eu queria muito que tocasse em alguém aí que está desse outro lado assistindo, de uma forma que te leve para perto de Deus, que esse é o propósito do Bora Com Elas. Obrigada por estar nos assistindo. Se você ainda não segue o Bora Com Elas, aproveita e já segue, já manda para os seus amigos. Tem vários outros episódios aí para você assistir, se inspirar também. O Bora Com Elas no Instagram, corre lá e já segue a gente. É @BoraComElasCG. E a Milena vai deixar o arroba dela também para vocês seguirem ela, que tem muitas dicas legais de culinária, dicas de limpeza, né, dicas de maternidade e muito mais aí para vocês. No Instagram e no TikTok, @apmcaça, com 2 S. Então, obrigada, tá? Obrigada de Agradeço. coração. Beijo. Enfim, conseguimos. Conseguimos. Deu certo. Certinho? Obrigada, gente. E até a próxima. Bora com elas. Bora com elas.